Pessoal, então, a gente viu glicólise, né, que é a primeira etapa da respiração celular aeróbica. Vimos a importância da glicólise no processo fermentativo também, né? Falamos a respeito da respiração celular anaeróbica, depois eu vou colocar mais alguns detalhes para vocês. Mas agora o foco agora é a respiração aeróbica, que é o processo mais complexo, eu diria, dentro do metabolismo energético, né? Eu diria que está pau a pau com fotossíntese, mas é muito bacana você entender, por exemplo, primeiro a respiração aeróbica, para depois você entender a fotossíntese, porque tem uma etapa, mais precisamente a primeira etapa da fotossíntese é muito parecida com a terceira etapa da respiração aeróbica. Repito, a primeira etapa da fotossíntese, ela é muito parecida com a terceira etapa da respiração aeróbica, né? Que é a última. O pessoal fala muito que a fotossíntese e a respiração aeróbica são processos inversos. Na verdade, você não pode se basear somente por uma equação química para afirmar isso. São locais diferentes, são organelas diferentes, são enzimas diferentes que participam dos dois processos, respiração aeróbica e fotossíntese. Então, a gente não pode dizer simplesmente que uma é o inverso da outra com base na equação, porque na equação da fotossíntese você pode ter o quê? Gás carbônico e água gerando glicose e oxigênio, por exemplo, né? E na respiração aeróbica você tem o inverso, glicose e oxigênio produzindo CO2 e água e energia. Mas assim, a gente não pode simplesmente se basear nas equações, ok? Mas uma coisa curiosa é que a primeira etapa da fotossíntese, ela é muito parecida com a última etapa da respiração aeróbica, né? Que é a fosforilação oxidativa. É uma fosforilação. Fosforilar é adicionar fosfato, né? E lá na fotossíntese, a primeira etapa é a fotofosforilação, que também é um tipo de fosforilação. Então, elas são muito parecidas. Repito, a primeira etapa da fotossíntese é muito parecida com a terceira, a última etapa da respiração aeróbica. Então, vamos lá. A respiração aeróbica, gente, é um processo metabólico exoenergético. Por que exoenergético? Porque libera energia, né? Libera energia, eu vou liberar muita energia. O processo exoenergético, você tem aí um ΔH o quê? Um ΔH, ele é maior ou menor? Negativo. Isso, negativo, né? Menor que zero. Eu preciso de pouca energia de ativação, né? A entalpia final é bem maior, né, do que a inicial. E aí, nesse caso, né, eu vou ter muito mais energia no processo. Nesse caso, libera energia. Se libera energia, como é que fica? Eu acho que é negativo, né? Você tem HF menos HI, variação de entalpia. Perfeito. E aí, nesse caso, ó, o que a gente vai ter, gente? Produção oxidação de glicose na presença de O2, né, para produzir ATP. Beleza? Então, vamos lá começar a falar da respiração celular aeróbica. Eu vou começar a falar de uma forma geral, tá aqui, né? Eu gosto muito de utilizar a equação e colocar aqui com cores diferentes para a gente saber onde é que a gente vai utilizar cada substrato e onde vai ser gerado cada produto. Então, os reagentes estão aí em azul e os produtos em verde, certo? Glicose mais oxigênio são reagentes, substratos, né? E produtos aqui, CO2 e água. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma célula eucariota. Eu vou usar como exemplo uma célula eucariota, tudo bem? Pode ser bactéria, também faz respiração aeróbica, gente. Mas eu vou utilizar aqui uma célula eucariota e uma célula que tenha, né, membrana, citoplasma e núcleo. E também uma organela importantíssima que é a mitocôndria, né? O que vai acontecer basicamente aí? Vamos pegar o primeiro substrato, né? Sim, a mitocôndria ela tem seus compartimentos, né? A mitocôndria tem a matriz mitocondrial, que é o miolo, a parte mais interna da mitocôndria. Tem um espaço intermembranas, né? Um espaço entre duas membranas, por isso que o nome é intermembranas. A membrana mitocondrial interna e a membrana mitocondrial externa, que a gente vê aqui, né? Delimitando aí a estrutura da mitocôndria. A glicose, que é o primeiro substrato que eu coloquei aqui em azul, né, ela vai ser quebrada no citoplasma, vai gerar ATP, NADH e ácido pirúvico, e esse ácido pirúvico adentra a mitocôndria, né, no processo aí que a gente chama de glicólise
eu tenho a formação do ácido pirúvico. Quando esse ácido pirúvico ele entra na mitocôndria, na matriz mitocondrial, ele é descarboxilado, ó, gerando um produto, ó, verdinho, ó, CO2. NADH é produzido e eu tenho aí a geração de um radical chamado acetil. Isso aqui é um resumão, viu, gente? Um resumo mesmo, para a gente ir aos poucos adentrando a respiração aeróbica. Esse acetil é o intermediário metabólico, é um radical mais importante para disparar o ciclo de Krebs. Só precisa de uma coenzima que o ajude, nesse caso a coenzima A, que é derivada da vitamina B5, né, o ácido pantotênico. Olha aí, ó. Tem acetil. Gente, se eu tiver um acetil, eu disparo uma volta do ciclo de Krebs, ok? Se eu tiver 2 acetil, são 2 voltas, 3 acetil, 3 voltas e assim por diante, ok? Quanto mais acetil eu gerar na matriz mitocondrial, mais voltas do ciclo de Krebs eu terei e, logicamente, mais ATP será produzido. O ciclo de Krebs que ocorre na matriz, ele produz CO2, ó, verdinho de novo, um produto, né, da própria equação aí da respiração aeróbica, ATP, que é importante, como produto, é o objetivo, mas é o objetivo principal, né, a produção de ATP. NADH e FADH2 serão produzidos também. Só que o FADH2, tanto ele quanto o NADH, eles estão na forma reduzida. E aí o que eu faço? Eu oxido para liberar elétrons. Esses elétrons vão partir para complexos transportadores, ancorados na membrana mitocondrial interna, e esse fluxo de elétrons vai favorecer o bombeamento de íons H+. Para onde? Para o espaço intermembranas. Esses íons H+, concentrados no espaço intermembranas, concentrados, ou seja, a maior concentração de H+, é aqui, no espaço intermembranas. Se eu tenho uma maior concentração no espaço intermembranas e uma menor concentração na matriz, as concentrações estão diferentes do H+. Então, ele se difunde de volta do meio mais concentrado para o menos concentrado, ou seja, do espaço intermembranas para a matriz. Mas como é que um íon H+, ele se difunde, se ele tem carga, como é que ele atravessa essa membrana interna? Ele vem daqui do espaço e como é que ele volta para a matriz? Justamente por um poro presente em um complexo proteico chamado ATP sintase. Aí o H+, ele retorna, volta aqui para a matriz por meio de um poro da ATP sintase. Esse H+ reage com oxigênio já dentro da matriz, com o elétron, e produz água, que é, ó, verdinho aqui, é o outro produto da respiração aeróbica. Então, a gente já viu, ó, glicose em azul, está aqui no início, oxigênio em azul, também aqui, ó, no final, na fosforilação oxidativa. CO2 é um produto que já começou a ser gerado lá na formação do acetil e depois mais CO2 no ciclo de Krebs. E água aqui na última etapa, beleza? E ATP, que é o produto final. O H+, que foi bombeado aqui do espaço para o espaço intermembranas, ele retorna à matriz pela ATP sintetase. Já eu mostro como é que isso acontece, certo? Pode ficar tranquilo, é muita informação, né? Eu estou indo aos poucos. Eu faço primeiro um processo bem geral, para depois fazer um detalhamento. Que aí essa última etapa é a cadeia respiratória. Então, de um modo geral, a respiração aeróbica ela tem glicólise, né? Primeira etapa, ou via. Segunda, ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico. E a fosforilação oxidativa como terceira etapa. O pessoal chama muito de cadeia respiratória também. Certinho? Aqui só para constar, ó, né? Membrana plasmática, citoplasma, núcleo. Aí, a glicose está dentro da célula, está no citosol. A glicose está no citosol. O que acontece? A glicose está no citosol, ela vai ser quebrada, liberar piruvato. Né? Esse piruvato, né, é formado aqui na glicólise, ele vai entrar na mitocôndria. Está aqui, ó, membrana mitocondrial interna, externa, espaço intermembranas, matriz mitocondrial. Esse piruvato, quando ele entrar na mitocôndria, lá na matriz, ele vai ser o quê? Descarboxilado para gerar acetil. Esse acetil dispara o ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs produz o quê? NADH e FADH2 como produtos importantes, que serão oxidados, liberando elétrons. Esse elétron vai para onde, Renato?
esse elétron ele vai reduzir, ó, os complexos transportadores. Todos, não. O elétron que vem da oxidação do NADH, ele vai reduzir o primeiro complexo, o terceiro e o quarto. E esses dois aqui, né? Coenzima Q e citocromo C. Mas não o 2. Gente, o complexo transportador 2, ele não responde ao elétron que vem da oxidação do NADH. Mas o complexo transportador 2, ele só responde ao elétron que vem do FADH2, da oxidação do FADH, certo? E aí eu vou mostrar isso aí, ó. Esse elétron vai pulando de transportador para transportador. Deixa eu dar uma dica a vocês. Quando eu falar em transportador de elétrons, você já sabe que o complexo tem a função de transportar o elétron. Gente, esses 4 complexos aqui, esses 4, mais a coenzima Q e o citocromo C, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esses 4 complexos e esses dois aqui, citocromo C, coenzima Q, eles conseguem transferir elétrons. Eles ficam passando o elétron de um para o outro. Beleza. Então, já sei que todos eles são transportadores de elétrons. Porém, alguns desses compostos têm uma função dupla. Que função dupla é essa, Renato? Além de transportar o elétron, alguns desses compostos atuam como bombas de hidrogênio, bombas de H+. Como assim bombas? Elas bombeiam, alguns desses complexos jogam o íon H+, da matriz mitocondrial para o espaço intermembranas. Quais são eles? 1, 3 e 4. O 2, ele não é um bombeador de H+. Ele é só transferidor de elétrons, transportador de elétrons, mas não é. Ó, deixa eu repetir. Todos esses complexos, 1, 2, 3 e 4, coenzima Q e citocromo C, todos eles são transportadores de elétrons, ok? Todos esses compostos aí, esses complexos, que ficam ancorados na membrana interna, não é na externa não, é na interna, certo? Todos esses compostos aí, eu tenho aí 5 compostos, né? 5 não, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né? Coenzima Q e citocromo C. Todos eles são transportadores de elétrons, vejam bem. Mas só o 1, 3 e o 4 são bombeadores de H+, além de serem transportadores de elétrons. E aí, Renato, eu não estou vendo nenhum desses complexos aí bombear H+, é porque eles estão oxidados. Eles só bombeiam H+, quando eles estão reduzidos. Como assim? Para reduzir um complexo desse, eu preciso de um potencial redutor. Quem é o meu potencial redutor? Gente, ó, o elétron é uma partícula, né, do átomo que tem carga negativa. A partícula do átomo que tem carga negativa é conhecida como elétron, quando a gente está estudando química, né? Mas é importante que, quando a gente está estudando bioquímica, esse nome elétron, ele muda. É elétron, continua elétron, mas ele recebe uma outra denominação, que é potencial redutor. Um elétronzinho, ó, que está grifado aqui, ó, circulado aqui em vermelho, o elétron é uma partícula de carga negativa que é um potencial redutor. Um elétron tem o potencial, vem da palavra poder, potencial redutor. Um elétron tem o poder de reduzir compostos químicos. E aí, ó, esse elétron veio de onde? Da oxidação do NADH. Esse elétron, vou fazer ele amarelinho aí, ó, ele acaba de encaixar no complexo 1. O que ele acaba de fazer com o complexo 1? O que reduzir. Reduzir, perfeito, né? Esse elétron aqui acaba de reduzir o complexo 1. Gente, o complexo 1, além de ser um transportador de elétrons, ele também é um bombeador de H+. Então, o complexo 1, ele bombeia íons H+, para o espaço intermembranas. A animação aqui ficou diferente. Ele está descendo, mas na verdade era para ter colocado subindo, me perdoem aí. Mas esse íon H+, ele é bombeado da matriz para o espaço intermembranas, pelo complexo 1. Depois, o complexo 1 passa esse elétron para quem? Aí tem gente que diz assim, para o complexo 2. Não. O complexo 1 passa o elétron para a coenzima Q. Ele pula o complexo 2. O complexo 2 ele não é sensível aos elétrons que vêm da oxidação do NADH. Somente aos elétrons que vêm do FADH2. Coenzima Q passa esse elétron para quem? Para o complexo 3. E aí o complexo 3 também é bombeador de H+, ó. Vai bombear 4 íons H+, da matriz para o espaço intermembranas. O complexo 3 passa o elétron para o citocromo C,
que na verdade é um só, né? Mas você tem uma cadeia de citocromos, e aí esse citocromo C passa o elétron para o complexo 4, que também é bombeador de H+. Esse aí bombeia, na verdade, ele bombeia 2H+, mas no cálculo antigo, né, era citado que ele bombeava 4. É por isso que existe um cálculo antigo e cálculo atual, gente. O Peter Mitchell, que foi o cara que estudou de forma fantástica a cadeia respiratória, a fosforilação oxidativa, o Peter Mitchell, ele propôs uma hipótese chamada hipótese quimiosmótica para a ocorrência desse processo aí que vocês estão vendo, né? Cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. E aí o Peter Mitchell, ele antes da sua morte, ele morreu em 1992, mas antes de morrer ele descobriu uma coisa importantíssima. O complexo 4, ele não bombeia 4H+, como era citado nos livros mais antigos de bioquímica. Ele só bombeia 2. Isso aí, gente, já foi capaz de gerar uma mudança no cálculo do rendimento total em ATP da cadeia da respiração aeróbica. Ao invés de ser 36 ou 38, que é o cálculo antigo, o cálculo atual informa que é de 30 a 32 ATP produzidos. Isso tem tudo a ver com esses 2H+ a menos, para você ter uma noção, né? 2H+ a menos já interferiu no cálculo total. E aí, lógico, né? Não agora, mas posteriormente eu vou explicar a vocês isso aí bem direitinho. Ok? Eu estou só tipo dando um aperitivo, né, do processo da respiração aeróbica, né, a glicose, que vocês já viram. Ciclo de Krebs, eu botei só um ciclo aí, né, mas eu vou explicar também. E a cadeia respiratória, que é quem finaliza tudo, né? Gente, ó, olha que legal. Dá para ver aí que eu tenho um monte de cargas positivas e negativas interagindo. Eu tenho o H+, né, o hidrogênio com o próton, né, o H+. Eu tenho o elétron aqui, né, carga negativa. Então, eu vou formar um gradiente eletroquímico, né? Enquanto eu vou ter elétrons aqui, ó, na face interna da membrana interna, eu vou ter H+ na face externa da membrana interna. Renato, eu não entendi. Como é que é? Face externa da membrana interna. A membrana interna é essa aqui, a face externa é no próprio espaço intermembranas. A membrana interna é essa aqui, a face interna dela é a própria matriz, beleza? Isso vai gerar, gente, um gradiente eletroquímico, né? Partículas de cargas opostas se atraindo, e essa membrana interna da mitocôndria ela permanece bem polarizada, como vocês podem ver, né? E aí vem outra estrutura, né? Outra substância, que é o gás oxigênio. Na matriz mitocondrial, ele está aqui só esperando quem? Qual é o nome do papel que a gente atribui ao gás oxigênio na respiração aeróbica? A gente chama o oxigênio de quê? Aceptor final de elétrons e hidrogênios. Aceptor final de elétrons e de hidrogênios. Justamente eu ia perguntar isso agora, né, gente? Para onde vai esse elétron amarelinho aqui? Perfeito, Vanessa. Isso mesmo. Aceptor final de elétrons e de hidrogênios. Onde é que fica? Para onde vai esse elétron aqui? O complexo 4 doa ele para quem? Transfere para o oxigênio gasoso, que é o aceptor final. Esse oxigênio gasoso, ele reagindo com elétron e com íons H+, ele vai formar água, que é um dos produtos da respiração aeróbica. Beleza? Formou água. Renato, mas até agora eu não vi produção de ATP. Só esse GTPzinho tímido aqui que foi produzido no ciclo de Krebs. É verdade. Lembra do H+, que foi bombeado da matriz para o espaço intermembranas? Então, ele começa a se acumular, haverá um bombeamento tão intenso que ele começa a se acumular no espaço intermembranas. Então, eu vou ter uma maior concentração de H+ no espaço intermembranas do que na matriz. Então, se ele tem de se difundir, difusão é um transporte passivo, né, gente? Então, a difusão vai ocorrer quando o soluto passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou seja, do espaço intermembranas para a matriz. Mas ele tem carga. Compostos que têm carga não conseguem atravessar a membrana sozinhos, ele precisa de um polo. Está aqui o polo. Vai ser um polo formado por um complexo proteico chamado ATP sintase ou sintetase. É um complexo proteico formado por duas unidades, né? A unidade FO, que é essa aqui, FO, não é F0 não, gente, é FO mesmo, porque ela é sensível à oligomicina. Na imagem aqui está F0, mas é FO. E F1
é a subunidade do complexo de proteína que está voltado para a matriz. Né? Existem várias unidades dessa acoplada e ela forma meio que um rotor. Né? E aí tem o eixo fixo, né? O eixo fixo, que é a subunidade FO, o poro e esse rotorzinho aqui, que é a F1, que gira. Né? Só que para girar, eu preciso de quê? Eu preciso de difusão. Então, os íons H+, eles retornam à matriz, vêm para a matriz e geram uma força motriz de motricidade. Toda vez que os íons H+, ó, a cada 4 íons H+, que retornam à matriz, gera-se uma força protomotriz. Aí essa força, essa subunidade F1, ela gira. Quando ela gira, ela é suficiente para girar e adicionar fosfato a ADP e produzir ATP. Dá até para rimar, né? A cada 4 H+, que retornam à matriz, gera-se uma força protomotriz. Protomotriz, motriz de motricidade, o giro, né? E próton por causa desse mais aqui, desse H+. Ó, a cada 4 H+, que retornam à matriz, gera-se uma força protomotriz. Essa força gira a subunidade F1, fosforilando, adicionando fosfato ao ADP e produzindo o produto mais importante do processo, que é o ATP. É assim que acontece, gente, a síntese do ATP em maior quantidade na respiração aeróbica. Tudo bem que a gente vai ver ATP lá, sendo produzido lá na glicólise, veremos ATP sendo produzido no ciclo de Krebs, mas a maior quantidade de ATP produzida é na respiração aeróbica. E aí, ó, esse ATP foi produzido graças aos íons H+, que foram bombeados da matriz para o espaço intermembranas, graças ao elétron, que reduziu complexos transportadores e bombeadores de H+. Mas esse elétron, ele só existe graças ao NADH formado no ciclo de Krebs, ao FADH2 também formado no ciclo de Krebs. E o ciclo de Krebs só existe por causa de quem? Do acetil. E o acetil só existe por causa do piruvato. Nesse exemplo, porque o acetil também pode ser produto da oxidação de ácido graxo, né? A gordura também pode gerar todo esse mecanismo aí. E o piruvato veio de quem, gente? Começou com quem? Glicose. É legal, né? Quando a gente estuda, analisa o processo indo e voltando. Eu sempre faço isso, né? Eu faço essa retrospectiva. É muito massa porque o cara começa a entender de onde vêm as coisas, né? Esse assunto é fantástico, né? Esse assunto é incrível. Eu acho que ele é a espinha dorsal para você entender todo o resto da biologia. A vida é uma circunstância química, né? Quando a gente entende o processo a nível molecular, a energia de onde vem, como é oxidado o substrato, aí você, poxa, eu preciso de energia. A primeira coisa para que eu entenda como uma célula funciona é de onde a energia vem. Quando eu aprendo de onde a energia vem, eu aprendo qualquer outro processo que a célula faça. A célula, aí quando eu aprendo a célula, como a célula trabalha, eu aprendo como um tecido trabalha, como um órgão trabalha, como um sistema trabalha. Eu digo que é a base para você entender direitinho. Antes disso, vem a estrutura, o decorebazinho de função. Para que serve o retículo endoplasmático, o complexo Golgiense, a membrana. Olha o quão importante é você entender as estruturas da célula para depois estudar metabolismo. Aí você vê como a célula funciona, né? E aí gera energia para outras funções serem desencadeadas. Eu digo que célula é a base de tudo na biologia, bioquímica, aí depois vem fisiologia. Não é o contrário, não. Eu não vou estudar fisiologia, inclusive era um pega-para-capar danado, né? Entre mim e uma professora da universidade. Eu tive uma professora de fisiologia que, tipo assim, a pessoa tem que ter bom senso, pô. Eu sei que ela escolheu dar aula de fisiologia animal comparada, que é uma disciplina fantástica, incrível, que eu adoro também. Mas assim, vamos ter bom senso, pô. Ela enaltecia tanto a fisiologia que ela dizia que a fisiologia era mais importante aprender a fisiologia para depois aprender a bioquímica. Não, de jeito nenhum, né? Você decola, você memoriza um monte de funções que ocorrem lá na célula, no sistema, mas você precisa entender como é que aquilo acontece a nível de sistema, sim, mas depois que você entende a nível molecular.
A bioquímica, a citologia, gente, ela precede a fisiologia. Ela vem antes. Você tem que entender como o processo ocorre a nível molecular para depois entender. Como é que eu vou... Ah, eu sei como ocorre. Eu estudei sistema nervoso direitinho. Mas para estudar sistema nervoso, eu tenho que entender transmissão de impulso nervoso. Para entender transmissão de impulso nervoso, eu tenho que estudar o quê? Transportes através de membrana. Canais, proteínas. Eu tenho que adentrar a nível molecular para depois estudar a fisiologia. É assim que funciona. É tanto que fisiologia geralmente é trabalhado nos cursos da área de saúde, no meio, no terceiro semestre, segundo. No primeiro é célula, gente. Biologia celular e molecular é a base. Às vezes bioquímica junto com fisiologia, né? Bem louco isso aí. Vamos lá. Por isso que eu sou tão fã dos conteúdos da base, né? A base na vida do aluno é tudo, porque quem tem base associa a base a outras coisas mais complexas, né? Isso aqui é uma imagenzinha, né? Parecida com o que eu fiz há pouco. Aqui, ó, só mostrando as etapas: glicólise, ciclo de Krebs e depois a cadeia respiratória. A glicólise é anaeróbica, né? Como eu falei, né? É até redundante falar disso. A glicólise é anaeróbica. O ciclo de Krebs é mediado pelo oxigênio, assim como a cadeia respiratória também. Bom, vamos falar um pouco, né, sobre o ciclo do ácido cítrico, conhecido também como ciclo de Krebs, ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos. O ciclo de Krebs é a segunda via metabólica do processo respiração aeróbica. O ciclo de Krebs também está presente na respiração anaeróbica, mas com algumas mudanças que vou mencionar daqui a pouco. Esse aí é o Sir Hans Krebs, né, um fantástico pesquisador. Esse cara aí, ele é incrível porque ele descobriu, imagina o trabalho que dá você colocar as células em meio de cultivo, esperar a geração de produtos e depois você associar esses produtos, fazer toda a análise química, de cristalografia, de análise da molécula, né? Você simplesmente, análise espectroscópica, você pegar todas aquelas moléculas e tentar entender como as reações acontecem, colocando isso num papel, numa lousa, né? Foi um dos trabalhos mais incríveis da história da humanidade, gente. Foi a elucidação do ciclo do ácido cítrico. E por que eu encho tanto a bola desse ciclo, né? Porque eu enalteço tanto ele? Porque ele é nada mais, nada menos que a via metabólica central da célula. A via metabólica central da célula é o ciclo de Krebs. Ocorre na matriz mitocondrial ou em bactérias, ele ocorre lá no citoplasma mesmo, né? Ele ocorre na bactéria, no citosol, ou, no caso das células que têm mitocôndria, ele ocorre na matriz mitocondrial. E assim, ele é um ciclo, ele é uma via anfibólica. O que quer dizer, Renato, anfibólico? Anfi significa dois. Esse bólico vem de metabolismo, metabólico. Ou seja, o ciclo de Krebs ele é importante tanto no catabolismo, na degradação de compostos para auxiliar na geração de ATP, bem como o ciclo de Krebs ele é importante na síntese de compostos. Gente, ó, no ciclo da ureia, para ocorrer outro ciclo, que é o ciclo da ureia, que é um resíduo metabólico que a gente precisa eliminar, né? No ciclo da ureia, eu preciso do ciclo de Krebs gerando produtos. Para produzir ácido aspartico, que é utilizado como aspartame, né, um adoçante, muitas bactérias realizam o ciclo de Krebs. A síntese do ácido aspartico, que é um aminoácido, ocorre por meio do ciclo de Krebs. A síntese de vários aminoácidos que fazem parte da composição das nossas proteínas depende do ciclo de Krebs. Ou seja, o ciclo de Krebs ele atua tanto na degradação de compostos, no catabolismo, como na síntese, que é o anabolismo, né? O grupo M, meus queridos, o grupo M, radical M, aquele lá da porfirina, né, do grupo M da hemoglobina, é o ciclo de Krebs que ajuda a produzir. Então, assim, tem muito produto interessante, importante para a nossa célula que é gerado no ciclo de Krebs. Porque quando a gente fala em ciclo de Krebs, o livro ele geralmente dá aquela ideia de degradação, catabolismo. Pegou o acetil até gerar ATP, NADH, FADH2. Isso para o Enem é o que a gente precisa saber. Mas, assim, é importante saber, porque se alguém cobrar uma questão dessa, você vai estar sabendo, né, que o ciclo de Krebs ele também atua na síntese de compostos importantes.
Vamos lá. Eu vou rabiscar aqui, gente, para a gente entender direitinho. Ó, o que eu preciso saber? Eu até fiz um apanhado geral em outra aula do que a gente precisa saber para o Enem sobre metabolismo. Primeiro, o processo metabólico. Segundo, as etapas e vias do processo. Terceiro, a localização dessas etapas, onde a etapa ocorre, ou seja, na matriz, no espaço intermembranas, no citosol, né? Terceiro, rendimento energético. Quarto, na verdade, rendimento energético total, não parcial, total. Como vocês viram, o Enem ele cobrou uma questão em 2015, a gente falou lá do efeito Pasteur, e ele trabalhou com rendimento energético total. Ele não foi pedindo por etapas, não. Mas rendimento energético por etapas é muito a cara de vestibulares, de exames de faculdades particulares. Eles cobram uma prova bem pormenorizada. O Enem ele já é mais aquela coisa mais holística, mais abrangente. Beleza? Então vamos falar aí a respeito do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele é tão importante que ele tem uma etapa preparatória. Ele tem que se preparar para ocorrer, para acontecer. E aí eu vou mostrar mais ou menos como é que isso acontece. Pessoal, qual é o composto químico importantíssimo para que eu tenha o ciclo de Krebs? Qual é o composto químico? Que, na verdade, é um radical. Não é nem um composto químico pronto. Acetil. Acetil, perfeito. É o radical acetil. Muito bem. Como esse radical acetil é formado? Ele é formado a partir do piruvato, né? Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos tentar entender o que acontece com o ácido pirúvico. Vocês lembram que trabalhamos aí quais são os destinos metabólicos do ácido pirúvico? Em outra aulinha aí a gente trabalhou quais são as rotas para onde o ácido pirúvico vai depois que ele é formado na glicólise. Perfeito, né? E aí eu disse, ó, o ácido pirúvico pode ser reduzido a ácido lático, caracterizando a fermentação lática. O ácido pirúvico pode ser descarboxilado, gerando acetaldeído, né, a etanol, e depois o etanol é reduzido a etanol, né, fermentação alcoólica. Mas existe outra possibilidade, né, gente, que também é igualmente incrível. O ácido pirúvico, vamos redesenhá-lo aqui, ó. CH3, C-O. Já estão cansados, né? Vocês de verem aí, ó, né? A estrutura química do ácido pirúvico. Tá aí, ó. CH3, C-O, COOH, né? C-OH tá aqui, é um ácido carboxílico. Insisto em dizer que se trata de um cetoácido, né? Um cetoácido. Tem um grupo cetona aqui e um grupo ácido carboxílico. Então, gente, o ácido pirúvico ele vai sofrer uma descarboxilação, certo? Quando ele entra na matriz, ele está lá na matriz mitocondrial, ele vai ser descarboxilado, vai perder CO2. Perdeu CO2, vocês já sabem o que acontece, né? Gera o etanol. Então, vamos redesenhar essa molécula aqui. CH3, não perdeu nenhum hidrogênio, né? Descarboxilou, só perdeu carbono e oxigênio. CH3, C, dupla O. Como assim dupla O? Eu tinha 3, ó. 1, 2, 3. Aqui, né? Tá vendo aí o movimentozinho do lápis, né? Ó, 1, 2, 3. Perdi 2 aqui, ficou só 1. Hidrogênio não perdeu nenhum, tem 3 aqui e 1 aqui, ó. Fica 1 aqui, beleza. C dupla OH. Característica de quê, gente? C dupla OH, aldeído, né? Então aqui a gente tem o etanol. O que vai acontecer com esse etanol? Esse etanol, ele vai simplesmente, né, sofrer uma oxidação, né? Como assim? Eu vou pegar, na matriz mitocondrial tem muito NAD, muito dessa coenzima aqui. Eu vou pegar, isso aqui tudo está ocorrendo na matriz, né? Eu vou pegar o NAD, tirar esse hidrogênio aqui, ó, aí vai ficar NADH, que é o NAD reduzido, né? E vou reescrever a estrutura, vai ficar CH3, olha aí o passo a passo, como fica legalzinho, né? CH3, C dupla O,
E aqui, gente, eu não puxei o hidrogênio, vai ficar só um elétron livre. Esse elétron livre é característica de radicais, né? Então, esse aqui é o acetil. Esse é o cara do ciclo, né? Eu preciso do acetil para disparar o ciclo de Krebs. Só que esse radical sozinho, ele não funciona sozinho, né? Ele precisa da coenzima A. E aí eu vou deixar uma dica para vocês, né? Abram o Google, coloquem lá a estrutura química da CoA, estrutura química da coenzima A. Vocês vão ver o tamanho, é enorme. É por isso que, às vezes, a forma como você explica tem que ser bem detalhadinho para o aluno entender de verdade que o que se forma pelo ácido pirúvico não é acetil-CoA, é só acetil. Está aqui, ó. É um compostinho de 2 carbonos. Aí a coenzima A vem com seu elétron e encaixa no acetil. Aí se transforma em acetil-CoA, que aí dispara a primeira reação química do ciclo de Krebs. Como assim, Renato? A primeira reação química do ciclo de Krebs. Essas reações que você mostrou aí não são do ciclo de Krebs? Não. Do ciclo em si? Não. Essas reações aí são as reações que compõem a chamada etapa preparatória para o ciclo de Krebs. Então, acabamos de ver, gente, a etapa preparatória, mais conhecida como formação do acetil-CoA, mas deveria ser conhecida como formação do acetil, porque, de fato, é o acetil que se forma por meio da descarboxilação seguida de oxidação do ácido pirúvico, né? Descarboxila, gera etanol, oxida o etanol, gerando o radical acetil. Tudo bem, essa aí é a etapa preparatória do ciclo de Krebs, formação do acetil. O livro diz formação do acetil-CoA, mas o certo mesmo é formação do acetil. Como eu disse, a coenzima A, ela entra em seguida. Querem printar isso aí? Já tem isso aqui no caderno. Show de bola. Já tem aí, então, tranquilo. Agora, uma coisa, deixa eu dizer para vocês, gente, ó, por que essa etapa é importante? Porque nessa etapa eu vou gerar um NADH. Ah, Renato, mas a glicose ela gera 2 moléculas de ácido pirúvico, então eu vou gerar 2 acetil. Eu vou ter 2 voltas no ciclo de Krebs. E só na etapa preparatória, que antecede o ciclo, eu vou ter 2 NADH. Perfeito. Isso aqui eu vou multiplicar por 2, gente. Isso aqui vai acontecer 2 vezes por cada molécula de glicose. Percebem? Uma glicose gera, quando é quebrada, uma glicose gera 2 ácidos pirúvicos. Cada ácido pirúvico, quando entra na matriz, passa por esse processo de descarboxilação. Os 2 etanol gerados são oxidados, gerando 2 NADH e 2 acetil. Cada acetil dispara uma volta do ciclo. Tudo bem? Então, isso aqui eu vou, no caso, multiplicar por 2. Então, acabamos de ver aí a etapa preparatória do ciclo de Krebs. Isso aqui, né, como você já tem a informação, eu vou apagar isso aqui. E aí só mostrar aqui o processo já feito, né, já pronto. Então, vimos aí a etapa preparatória do ciclo de Krebs, que é a formação do acetil, embora os livros coloquem acetil-CoA. E agora vamos trabalhar com o ciclo, etapa por etapa, e o que é necessário saber desse ciclo para o Enem. Tudo bem? Vamos começar agora com o ciclo de Krebs. Falta 1 minuto aqui, gente. Tá menos de 1 minuto, viu? Vai encerrar e eu vou abrir um tempo novo de aula. Pode ficar tranquilas aí.